Olá pessoal, mais um vídeo da série Windows Server League. Vou falar hoje sobre uma visão geral, né? Instalação e configurações básicas para você fazer um deploy inicial de um Remote Desktop Web Access, né? Em que situações que isso pode te ajudar, tá? É um tutorial básico, tá? Não dispensa que você veja o passo a passo oficial, tá? Algumas características podem estar ausentes desse vídeo, então leia os papers necessários e a documentação para você colocar em produção realmente sua empresa. Tá? Isso aqui é só uma visão geral, pra você ter uma ideia dos passos. Então primeiro eu estou usando o meu Server Manager para adicionar o meu servidor de Remote Desktop. Tá? Então é o SRV TS01, o antigo Terminal Service. Pronto, adicionado e já está aqui, ó. Então vamos fazer todo o processo através de um Server Manager central disparando comandos de forma remota, tá? Até para a gente perder aquele velho hábito de estar logando nos servidores e tudo mais. Então vamos lá. Vamos utilizar as novas funcionalidades do Server Manager e vamos fazer uma instalação diferente agora utilizando a opção de Remote Desktop Services Installation. Ok? Então ele vai permitir. Instalamos o Remote Desktop Service. Vamos agora utilizar, temos duas opções, Standard Deployment e Quick Start. Ok? Vamos usar a opção Standard. Como é que a gente vai permitir interação com os usuários? Será baseado em sessão. Então, a gente vai criar as collections para incluir as aplicações que serão apresentadas no portal. 3 personagens farão parte, né? 3 serviços. Será o Remote Desktop Connection Broker, o Web Access e o Session Host. Tá? Então, bem superficialmente, o Connection Broker será responsável por garantir as conexões entre os usuários. Tá? Ele vai fazer esse trâmite de conexões. Tá? O Web Access vai ser uma interface web com a lista de recursos disponíveis para os usuários. Okay? E o Session Host, ele é o servidor que realmente executa os processos. Tá? Então, era o antigo servidor de terminal. Tá? Mas esse termo a gente já não usa há um bom tempo. Tá? Mas é o Session Host que segura a carga. Então aqui a gente configura. A gente poderia ter mais servidores nesse pool de recursos. Então no meu caso eu estou configurando o Connection Broker, o Web Access e o Session Host, todos sendo o mesmo servidor. Tá? Claro, esse cenário pode ficar mais ou menos complexo a depender do volume de usuários, se vai ter alguma uma carga extra, alguma particularidade geográfica, enfim. Tá? Então, estou tentando dar uma visão geral de uma configuração mínima. Tá? Você vai depender muito do seu cenário. Como eu disse, você assistir esse vídeo não vai dispensar você ter acesso à documentação oficial e conhecer as particularidades que o seu projeto possa demandar. Tá bom? Isso aqui é só uma visão geral, só uma configuração básica para você ter uma ideia bem abrangente. Mas não dispense que você consulte a documentação oficial para implementar o seu projeto. Tá bom? Então aqui vai instalar os 3 papéis: Connection Broker, Web Access e o Session Host. Ok? Volto a frisar, todos usando o Server Manager. A gente não está conectado nesse servidor, tá? Então está executando esses comandos remotamente, para a gente perder esse antigo hábito de logar no servidor toda vez que a gente for fazer uma operação. O Server Manager está aí para suprir isso. Pronto, instalado os 3 papéis com sucesso. Ok? Então vamos aguardar alguns instantes para que a interface do Server Manager atualize e no meu dashboard apareceu aqui, ó, alguns papéis: Remote Desktop Service,
o IS. Então, tenho a visão geral do meu cenário. Tá vendo aqui embaixo em Deployment Overview? Olha que interessante. Eu consigo graficamente visualizar o meu projeto. Então eu tenho lá operação. E legal, a gente consegue apoiar o cursor do mouse ali nos elementos do meu cenário de Remote Desktop Service e adicionar funcionalidades, papéis. Vamos fazer isso. Tá? Aqui a gente vê quais são os hosts, quais são as conexões, quais são as collections, né? Que é a nomenclatura que ele usa para apresentar os recursos a partir do servidor de Remote Desktop. Então aqui eu tenho uma figura, né? O Web Access eu posso remover um servidor ou adicionar um servidor de Web Access. Olha que legal, só clicando no ícone ele já sugere as operações. Ok? Então eu posso adicionar, suponhamos que eu tivesse outro servidor no cenário, ok? Eu só completaria o wizard, mas não é o nosso caso, tá bom? Temos aqui, ó, vamos ver aqui, posicionar melhor, mais operações ao lado, os servidores que foram instalados, que fizeram parte do deployment, e aqui eu posso adicionar cada um deles no menu, né, no botão Tasks, na segunda coluna Deployment Servers. Pronto, vamos voltar aqui no dashboard. Está todo mundo saudável. Novamente em Remote Desktop Services, dando um refresh na interface. Vamos realizar uma segunda operação nesse cenário. Em Tasks eu posso editar as propriedades dos parâmetros que estão em produção, ok? Eu posso mudar configurações de licenciamento, gateway, web access, enfim, tá? É ali que a gente modifica essa estrutura lá. Edit Deployment Properties. Tá? Então você pode mudar. Nesse caso aqui, eu posso mudar para detecção automática das configurações do Remote Desktop Gateway, ok? Sobre o Remote Desktop License, podemos mudar qual é o tipo de licenciamento, tá? Por usuário, por máquina. E aqui, só fazendo um teste rápido, acessando o portal do Web Access. Detalhe, o certificado está visualmente exibindo um erro, porque a gente não emitiu, não atrelou um certificado ao portal. Ok, então aqui está aparentemente funcionando, mas a gente precisa adicionar mais alguns serviços. Ok? Vamos lá, vamos novamente. Vamos adicionar um serviço aqui, ó, em Remote Desktop. Vamos lá. Todo o desenho da minha estrutura, como a gente já comentou, e eu vou adicionar o meu servidor de licenças. Curiosamente, como eu disse, é um ambiente só para demonstração e uma visão geral. Eu vou adicionar o mesmo servidor, o SRVTS01, está realizando todos os papéis da minha estrutura. Então agora ele também vai ser um RD License. Vamos adicioná-lo, demorar alguns instantes. Ok. Detalhe, volto a frisar, a gente está realizando remotamente, o servidor está em outra localidade e o Server Manager disparando os comandos para realizar todas essas operações. Tá? Então achei bastante interessante. No 2012, o Server 2012, ele trouxe junto com o serviço o desenho da minha estrutura, que visualmente fica muito mais fácil da gente compreender. Instalado com sucesso. Ok, percebam lá
RD License com sucesso. Posso adicionar ou remover servidores, são as operações para esse papel. Agora a gente vai editar as configurações de licenciamento. É por device, por user, qual tipo de licença e qual servidor que está respondendo por isso. Vamos lá, vamos mudar o licenciamento por usuário. O servidor que é responsável por esse papel é SRV TS01. Pronto. E agora vamos configurar meu servidor de Remote Desktop Gateway. Curiosamente, também é o mesmo servidor SRV TS01. O Gateway ele tem um papel que alguns cenários precisam, outros não. Tá? Ele faz uma espécie de tunelamento de tráfego através de HTTPS, tá? Garantir que os usuários fora da rede corporativa podem ter acesso a esses recursos. Tá? Então eu posso publicar na web e quem vai fazer, tá, esse trâmite, quem vai tornar essa comunicação viável é o gateway. Bom, então, depender do seu cenário, você necessite ou não de ter um RD Gateway. Ok? Então, como está numa comunicação externa à minha LAN, é a necessidade de atribuirmos certificados. Aqui no nosso exemplo, nós só vou mostrar o caminho para realizar essa operação. Efetivamente, aqui embaixo, terminou de aplicar, de adicionar a funcionalidade, ele pede para a gente configurar os certificados, tá? E tem vários personagens desse cenário que a gente pode embutir o certificado, tá? Que é o Connection Broker, o Web Access e o Gateway. Então a gente pode selecionar os certificados nos dois botões aqui embaixo, criar ou selecionar um existente e atribuir as configurações que julgarmos necessário. Tá bom? Então, dessa forma. A gente torna mais seguro a comunicação entre cliente e meu servidor de Remote Desktop. Pronto, então aqui eu já não tenho mais nenhum elemento a ser adicionado na minha estrutura. Okay? Como eu já disse, varia de projeto para projeto. Meu papel aqui foi mostrar as etapas e as opções desse processo de instalação. Então, vamos lá. O que está faltando? A gente adicionou no servidor de licenciamento, sempre dando uma olhadinha aqui no dashboard, se não tem nada parado, se não tem nenhum evento crítico, tá? Por isso que a gente sempre volta aqui no dashboard para mostrar que está tudo ok. Todos os meus elementos adicionados. E aqui em Servers, vamos gerenciar as licenças. Então, quem estava acostumado com as licenças anteriores vai perceber que mudou a localização dessa interface. Então aqui, ó, eu tenho um servidor, ele não está ativado, tem algumas configurações que precisam ser revisadas. Isso daqui é interessante, tá? Ele não é membro do grupo Terminal Server License, tá? E eu posso ter alguns problemas quando eu for trabalhar com as calls por usuário. Então, ele pergunta, quer adicionar o grupo? Ok, quero adicionar. Você tem que ter privilégio de domain admins para realizar essa operação. Eu tenho esses privilégios. Então, você continua. Ok. Foi adicionado ao grupo Terminal Server License Group com sucesso. Então, eu não tenho nenhum warning. Tá? Ok, e ele não está ativado. Então tem algumas operações aqui, vou iniciar o wizard, tá? Isso aí vai depender de contrato para contrato, empresa para empresa, quando a gente ativa o meu servidor de licenças, tá? Então você tem essas informações para serem preenchidas.
sabe? Não está ativado, então esses parâmetros ficam como padrão, tá? Uma noção de como a gente vai ativar um servidor, tem o wizard de ativação, ok? Qual o método? Se vai ser automático, por telefone ou web browser, tá? Então aí você seleciona o método mais adequado para o seu cenário, ele vai entrar em contrato com o servidor e o wizard daqui para frente a gente vai trabalhar com informações sigilosas, que é um ID particular de cada empresa, e é só seguir o wizard que você vai estar ativando e depois vinculando as licenças, as calls, todo aquele processo do dia a dia, tá? Então aquele é o caminho. A gente pode remover e adicionar um servidor de licenças. O mesmo para o Gateway, o mesmo para o Web Access. E eu posso também configurar alta disponibilidade no RD Connection Broker. Vamos lá. Então, a estrutura, a gente já tem uma noção boa de como está a infraestrutura do meu cenário. E agora eu vou criar uma collection. Então, collection são os recursos que serão apresentados através do meu servidor de Remote Desktop. Então, uma nova nomenclatura. Então, eu vou criar uma chamada League Apps. Qual é o servidor? Tem que ser um Session Host, que essa collection estará vinculada. E quais os usuários ou grupos que terão acesso a essa collection. Tá? Temos a opção aqui de criar um profile, para quando os usuários conectarem de forma remota, esse profile é criado. Eu posso mapear um path e um tamanho dele, tá? Opção interessante também. Então vai ser um disco à parte, com um limite à parte, enfim, tem esse tratamento também. Vai criar a collection e vai adicionar aos servidores, tá? E a partir dessa collection é que eu vou inserindo, adicionando elementos para serem apresentados aos usuários através do Remote Desktop. Ok? Operação feita com sucesso. Vemos aqui embaixo, League Apps. Eu vou apresentar através do meu Web Access. E aqui embaixo, lá, Remote App Programs. Então tem o botãozinho Task. Vamos publicar as aplicações remotas no meu Web Access. Então aqui eu já tenho alguns exemplos de executáveis lá do meu Windows System 32. Vamos selecionar aqui sem muito cuidado. Alguns podem funcionar, outros não, só para ilustrar. Tá? Então tem o System Information, Steps e Coorder. Posso adicionar um qualquer aqui? Posso, sem problema nenhum. Tá? Então vou adicionar um qualquer. Tá? Não estou me preocupando se ele vai funcionar ou não. É só para, por exemplo, tem um cenário que tem uma configuração lá, um BDE, um software que é dependente de uma outra estrutura e eu não quero instalar nas estações de trabalho. Posso configurar no meu servidor de Remote Desktop e apresentar através de Remote App para os usuários? Posso, sem problema nenhum. Então você pode customizar o caminho, né? Você pode não ter essa estrutura, vamos supor, não tem uma versão de BDE, por exemplo, que ela não é compatível com alguma situação no desktop. Então eu pego essa estrutura, tá? Essa infra da aplicação, trago para o meu servidor de terminal, tá? Meu servidor de Remote Desktop, desculpa, e apresento para os usuários através das aplicações remotas utilizando o Web Access. Tá bom? Isso também pode ser muito útil. Então vamos lá. Então aqui ele já publicou as 3 aplicações. Ok. Então, o que acontece agora? Toda vez que o usuário vai acessar o portal, tá? Do Remote Desktop Web Access, teremos os ícones das aplicações apresentadas e ele vai dar 2 cliques na aplicação, vai abrir uma sessão, tá?
em background, ali por trás, vai abrir uma sessão, o servidor vai executar essa aplicação e só vai trafegar a tela, digamos assim, bem didaticamente, para o usuário. Tá? Então, se eu tiver, volto a dizer, estou mudando aqui a configuração, revendo, né, as configurações que a gente já instalou. Então, você pode mudá-las a qualquer momento. Tá? Eu só estou dando um overview. Então, estou mudando aqui, ó, o gateway para ele detectar as configurações de forma automática. Tá? Só frisando que é possível. E agora vamos acessar o portal do Web Access, né? Invocar uma aplicação, está dando erro de certificado, porque não instalou. Tá? No cenário de vocês apliquem o certificado ao site. Vamos logar com o usuário administrator, a senha. Tá? Temos algumas informações de segurança aqui embaixo. E as aplicações publicadas. Então, quando eu der 2 cliques aí em System Information, tá? Vai abrir, ele vai ser executado, tá? No servidor e não na minha máquina, tá bom? Aqui, olha, eu tenho as opções para permitir o redirecionamento de recursos, muito interessante, né? Depois a gente pode fazer um vídeo exemplo só explicando essas situações, essas possibilidades. Pronto. Então aqui eu tenho, ó, executei remotamente o Steps Encoder e o System Information. Isso permite também que eu execute programas, eles não estão instalados na minha máquina, tá? Por uma questão de performance, por uma questão de incompatibilidade, por uma questão também muito utilizado de um plano B em caso de um incidente que provoque o mau funcionamento de uma aplicação. Então, uma vez o usuário ficar parado esperando alguém do helpdesk chegar, não, acesse via remote desktop, você não perdeu sua produtividade, também pode ser uma redundância, se tratando das aplicações. Pronto, então aqui eu tenho as conexões que foram estabelecidas, posso mandar uma mensagem para ela, então mandei uma mensagem, conforme a gente já fazia nas outras versões, tá? Mas agora a interface mudou, ela está mais interessante. Pode realizar uma série de operações. Temos as collections, como a gente já fez. Ó. As operações posso remover ou instalar outras collections para apresentar recursos aos usuários através do Remote Desktop Service. Eu tenho algumas operações aqui que eu vou destacar, porque eu estou fechando as aplicações que a gente invocou. Então tem uma sessão ativa, tá? Posso desconectar, log off e enviar uma mensagem. A gente fez o exemplo de mandar mensagem. Então aqui eu estou desconectando. Ok? E tem uma funcionalidade que eu achei muito legal, né? Pode quebrar o galho de alguns administradores. Em determinado momento ele não vai permitir novas conexões. Tá? Então imagine uma situação de manutenção. Eu vou bloquear, ele não vai aceitar mais nenhuma conexão. Tá? Então, enquanto isso, eu vou nas aplicações, mudo versão, enfim, administro o que eu tenho que administrar e os usuários não terão mais acesso a essas aplicações. Tá? Eu não estou permitindo que nenhuma nova conexão seja estabelecida. Aqui a gente terminou a manutenção, atualizou os executáveis, enfim. Fizeram os procedimentos necessários e a gente liberou para que o Remote Desktop Service aceite novas conexões. Sei lá no botão, permitir conexões. Vai lá, botão direito, proibir conexões. Tá? Então, pronto para todo mundo utilizar novamente. E aqui, ó, uma conexão do usuário administrator do domínio League, ativa e a data e a hora que ele realizou o logon. Tá bom? Então essa é uma visão geral, tá? Bem básica das novidades que a gente tem no processo de configuração e instalação
do Remote Desktop Services, focando bastante na publicação de aplicações utilizando o Remote Desktop Web Access. Ok? Bem tranquilo. Volto a frisar para uma situação bem interessante para vocês construírem um RD Web Access como redundância das aplicações, diminuindo os incidentes pertinentes às aplicações do desktop. E aí, pessoal, falamos sobre Windows Server 2012, Remote Desktop Web Access, uma visão geral, instalação e configuração básica. Mais um artigo da série Windows Server League. Grande abraço e até mais.